guys! Eu sou a professora Simone, professora de inglês. Estou aqui hoje para te ensinar o verbo dare to be, que em inglês é o verbo haver, no tempo presente. Espero que você goste. Verbo dare to be. O verbo dare to be é o verbo haver em inglês. A gente usa com o sentido de haver, de ter ou de existir. Vamos ver como é que são essas formações? Muito bem, olha a primeira frase. There is a boat in the lake. Há um barco no lago. O brasileiro teria mania de falar tem um barco no lago. Então, essa tradução para haver, ter ou existir é de acordo com a tradução da própria língua. Os brasileiros têm o costume de usar tem. Eu estou traduzindo aqui como há, porque ele é o verbo haver. There is eu vou usar para singular. There are eu vou usar para plural. There are many apples in the basket. Há muitas maçãs na cesta. Singular, forma there is. Plural, forma there are. Mais um exemplo. There is a cat in the basket. Há um gato na cesta. There are many cats in the basket. Há muitos gatos na cesta. As formas para a negação e a interrogação. Para o singular eu vou usar there isn't e para o plural vou usar there aren't, quando for negativo. Esse isn't e esse aren't são uma junção do is, lá da forma positiva, com a palavrinha not. Então, is com not vira isn't. O are é a junção da palavrinha are com not, então vira aren't. E para fazer pergunta? Para fazer pergunta há uma inversão de posição. Então, antes na positiva era there is, na interrogativa vai ficar is there. Antes era there are na positiva, na interrogativa vai ficar are there. Alguns exemplos. There isn't a boat in the lake. O lago está completamente livre, não tem nenhum barco nesse lago. Então, não há um barco no lago. Singular. Pergunta: is there a fish in the lake? Há um peixe no lago? Se a resposta fosse positiva, eu vou usar a mesma coisa que eu fiz a pergunta para colocar na resposta. Yes, there is. Mas como a nossa resposta, nesse caso, é positiva, mas se fosse negativa, no, there isn't. Para o plural, there aren't apples in the bowl. Bowl é tigela. Não há maçãs na tigela. Já na nossa outra figura, are there cherries in the bowl? Há cerejas na tigela? Resposta positiva, yes, there are. Resposta negativa, no, there aren't. Reforçando, there is para singular, there are para plural. So guys, thank you very much for watching our class today. Então, gente, muito obrigado por terem assistido a nossa aula de hoje. Agora o mais importante. Like it, curta, share it, compartilhe and subscribe. Inscreva-se. E se você tiver alguma dúvida, acesse os links na descrição do nosso vídeo. Bye bye! Hi guys, eu sou a professora Simone Leles, professora de inglês. Na aula de hoje nós vamos aprender os quantifiers, são os quantificadores, as palavras que indicam quantidade indefinida em inglês. Espero que vocês tirem muitas dúvidas. Quantifiers. Quantifiers são quantificadores, são palavrinhas que a gente usa em inglês para representar a quantidade quando eu não quero representar a quantidade de maneira específica, quando eu não quero falar 1, 2, 3, 4, ou 2 quilos, 3 quilos, ou quando eu quero mencionar onde que está colocado, dentro da tigela, né? Uma tigela, um copo, uma jarra. Quando eu quero dar uma ideia de quantidade, pouca ou muita, mas uma quantidade de maneira geral, eu uso essas palavrinhas que são os quantifiers ou quantificadores. As palavrinhas são a little, a few, a lot of, many e much. Vamos ver como que elas são usadas. Olha o primeiro exemplo. There are a lot of cherries in the bowl.
Há várias cerejas na tigela. Eu não contei as cerejas e não falei quantas cerejas tem na tigela uma por uma, 10, 20, 30. Eu dei uma ideia de quantidade. É uma quantidade grande, então a quantidade grande eu uso a lot of. Então, a partícula a lot of significa muito e eu uso para representar grande quantidade para substantivos que são contáveis no plural e substantivos que são incontáveis. Em inglês, a gente tem essa noção de substantivos contáveis e incontáveis. Incontáveis são aquelas coisas que eu não posso contar de uma em uma. Eu tenho que mencionar o quilo, eu tenho que mencionar o container onde a coisa está. Líquido, por exemplo, eu não tenho jeito de contar o líquido. Eu conto o container onde está o líquido. Uma jarra, um copo ou a própria unidade de medida que é o litro. Então essas coisas são incontáveis. E contáveis são os que eu conto de um em um. Muito bem, o a lot of eu posso usar para os dois, para contáveis que estão no plural, porque a quantidade é muita, e para incontáveis. Olha o primeiro exemplo. There is a lot of juice in the jars. Há muito suco nas jarras. Suco é incontável. Eu usei o a lot of para representar grande quantidade. There are a lot of peaches in the bowl. Há vários ou muitos pêssegos dentro da tigela. Pêssego é contável. Eu coloquei o verbo no plural, que é there are, mas eu posso usar o a lot of para representar grande quantidade. There are a lot of lemons in the bowl. Há muitos limões na tigela. Mesma coisa, limão é contável, está no plural, eu posso utilizar o a lot of. There is a lot of milk in the picture. Há muito leite na imagem. Leite é incontável, o verbo está no singular, é incontável, mas eu posso usar o a lot of para coisas incontáveis ou para coisas contáveis que estão no plural. Quando eu quero representar pequena quantidade, eu tenho duas palavrinhas. A primeira delas é a palavrinha a few, ou a expressão a few, que significa pouco. Mas o a few eu só posso usar para substantivos contáveis, coisas que eu posso contar de um em um. There are a few bananas in the picture. Há poucas bananas na imagem. There are a few potatoes in the picture. Há poucas batatas na imagem. Então, a few eu uso para pouca quantidade de coisas que são contáveis. Aí eu tenho a expressão a little, que também significa pouco, mas aí eu vou usar para substantivos que são incontáveis, para coisas que eu não posso contar de um em um. There is a little tea in the cup. Tem pouco chá na xícara. There is a little water in the glass. Há pouca água no copo. Água e chá são coisas incontáveis. Então, para as coisas incontáveis, eu vou usar indicando pouco a little. Eu tenho duas palavrinhas para fazer pergunta de quantidade em inglês. Eu tenho a expressão how much e tenho a expressão how many. How much eu vou usar para substantivos que são incontáveis. O significado da expressão é quanto. Então, how much coffee is there? Quanto café que tem lá? There is a little coffee. Tem pouco café. How much Coke is there? Quanta Coca-Cola tem lá? There is a lot of Coke. Tem muita Coca-Cola. Quando eu estou falando de coisas que são contáveis, eu vou usar how many, que também significa quanto. Então, how many tomatoes are there? Quantos tomates há? There are a lot of tomatoes. Há vários tomates. How many pears are there? Quantas peras há? There are a lot of pears. Há muitas peras. Então, how much? Eu pergunto para coisas incontáveis. How many? Eu pergunto quanto para coisas contáveis. Eu ainda tenho o uso de many e much separadamente. E aí, como é que eu vou usar essas duas palavras sozinhas? Many e much significam muito, mas essas duas palavras sozinhas, sem o how, eu vou usá-las em frases negativas. E aí o sentido vai ser um pouquinho diferente. Então, there aren't many strawberries in the picture. Não há muitos morangos na figura. There aren't many pineapples in the picture. Não há muitos abacaxis na figura. Então, é em frase negativa para falar que não tem grande quantidade daquilo. Para substantivos contáveis, eu uso many. E para substantivos incontáveis, eu vou usar much.
Então, there isn't much orange juice in the glass. Não tem muito suco de laranja no copo. There isn't much wine in the glass. Não tem muito vinho no copo ou na taça. Ambos são coisas incontáveis, orange juice e wine. Então, para coisas incontáveis em frase negativa, para dar essa ideia de que não há muito, eu vou usar much para os incontáveis e vou usar many para os contáveis. So guys, thank you very much. Então, gente, muito obrigado, foi ótimo. Mas não se esqueçam, like it, curtam o meu vídeo, share it, compartilhe and subscribe. Inscreva-se no nosso canal. Bye bye!